ferramenta. Então, bora lá, meu povo! Sejam bem-vindos aqui no YouTube. Estou querendo trazer as lives aqui para o YouTube, porque aqui a gente consegue fazer umas lives mais interativas, bem legais aqui, com convidados. Então, a ideia é ir aprendendo aqui, destravar essa ferramenta e vocês também irem se familiarizando aqui, porque, afinal de contas, né, já tem quase 4 anos aí que a gente está 100% no Instagram. Então, é importante a gente se familiarizando aqui com essa plataforma também. E aqui eu acho mais legal, porque depois a live já vai ficar salva aqui para vocês. E vocês conseguem encontrar com mais facilidade, né? Buscando pelo tema, porque lá no Instagram ela vai ficando para o infinito e além. Ela vai indo lá para baixo, aí nunca mais ninguém encontra as lives e tem muito conteúdo aqui, muito valioso para vocês. Então, no YouTube, acho que ele vai ficar com um banco de dados mais bacana aqui para vocês conseguirem encontrar também. Então vamos tentar, né, gente? Vocês vêm comigo aí nesse projeto. Estou vendo os comentários de vocês aqui. Que legal, gente, gostando. Então, bora lá. Ó, então a gente vai falar das 25 formas. Deixa eu aumentar minha letra aqui, que meu computador ficou muito longe, porque é lógico que eu não decorei 25 formas, né? Eu tenho minha colinha aqui das 25 formas para a gente não esquecer. Eu vou falando cada uma para vocês e vou explicando como que vocês fazem com cada uma delas. Mas, gente, essas 25 formas são coisas que eu já usei todas durante as minhas viagens e várias dicas de como que vocês podem fazer, do que vocês podem fazer para economizar em 5 segmentos diferentes. Quando a gente falando em finanças, né? Transporte, alimentação, acomodação e passeios, né? Que a gente também quer passear. Vocês sempre me vêm falando sobre viajar barato e tem muitas formas além do que o que a gente conhece. Então, vamos passando uma por uma. Não vou nem começar a dar spoiler aqui, porque tem 25, então a gente tem que ser rápido aqui para dar tempo da gente falar de tudo. Então, sobre finanças, se vocês quiserem, gente, vocês vão anotando aí, tá? Porque cada dica dessa vale ouro para vocês economizarem uma grana. Deixa eu ver, eu tô torta aqui, né, gente? Tô gostando. Não sei, aqui. Então, gente, cada dica dessa daqui vale ouro. Ai, não é possível. Eu não vou conseguir fazer a live aqui torta. Peraí. Aí, agora sim. Pronto. Muito bom. Então, gente, sobre a primeira dica de finanças. Deixa eu ver, o Pablo aqui falou: sou médico e gostaria de fazer intercâmbio voluntário na minha área na Austrália. É possível? Pablo, é possível você encontrar, você não vai encontrar, tipo assim, algo, intercâmbio voluntário em medicina para você estar dentro do hospital, mas tem muita coisa que você vai conseguir ajudar, assim, da sua área de formação, muitas vagas, né, que vão pedir algo da sua área de formação que você pode ajudar. Eu sei que você falou da Austrália, mas pensa também em projetos sociais, viu? Porque tem muitos projetos sociais que precisam de médicos e aí também tem muita coisa legal para você encontrar dentro dessa modalidade do intercâmbio voluntário, né? Então, bora lá, gente. Finanças. Primeira dica para vocês economizarem dinheiro, começar economizando dinheiro, não usar cartão de crédito. Tá todo mundo ouvindo bem? Eu tô vendo a Tiele aqui falando que não consegue ouvir, gente. Tá tudo certo com o áudio? Para vocês tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Me digam aqui nos comentários, gente. Bom, quero saber disso, obrigada. Beleza. Bom, como o Pablo respondeu, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Deixa eu fazer o negócio aqui para tirar do Instagram. Pronto. Então, gente, a primeira dica: não usar cartão de crédito. Eu sei que quando a gente pensa em ir para o exterior, a gente vai pensar na maior facilidade, que é o cartão de crédito, mas essa é a forma que você vai gastar mais dinheiro à toa. E o pior de tudo é que, assim, não tem por que você usar o cartão de crédito. Você está jogando dinheiro no lixo, na verdade, você está dando dinheiro para o banco e muito dinheiro. Então, quando a gente usa cartão de crédito, a gente paga 6,38% de IOF. É muito, né? De operação financeira, isso daí, de imposto. Além disso, os bancos cobram spread, que é a taxa que eles cobram para fazer essa transação. O spread vai variar de acordo com cada banco. Tem alguns raríssimos, pouquíssimos, que são 0%, que cobram 0%, e isso daí varia geralmente até 7%. Então, se você soma o 6,38% de IOF mais o 7% de spread do banco, fora a taxa de câmbio, que muitas vezes não é transparente, muitas vezes você vai estar pagando aí acima de 10%
a mais em cada transação que você fizer quando você estiver no exterior, se você estiver usando cartão de crédito. Qual a solução para isso? Leve sempre dinheiro em espécie, mas eu nunca recomendo que vocês levem muito dinheiro em espécie, porque pode ser perigoso, pode perder, enfim, não é legal você ter todo o seu dinheiro em espécie. E hoje a gente tem algumas soluções incríveis que eu não vou passar tudo que tem, porque senão vai ficar muito extensa lá, e vou passar só o que tem de melhor hoje, tá, para vocês. Então, quais são as melhores soluções hoje? Você levar um pouco de dinheiro em espécie e você também levar os cartões multimoedas, os cartões aí, as contas internacionais, como, por exemplo, o cartão da C6, da conta global, o cartão da Nomad, o cartão da Wise, que é o meu favorito. Então, esses cartões, você consegue ter um IOF bem mais baixo, eles vão te cobrar um IOF de 0,38% ou de 1,1%, depende do titular e do destinatário, né, da onde está saindo e para onde está indo o dinheiro. Mas o IOF já é bem menor e o spread deles gira em torno de 2,5%. Então, se você for ver, você sai aí de uma taxa do banco acima de 10% e vai para uma taxa nesses tipos de cartões em torno de 3,5%. Você já economiza muito dinheiro. Agora, imagina você fazendo uma viagem longa e você pagando tudo lá no exterior. Se você, sei lá, for pagar hotel, se você for pagar comida, se você for ficar mais de um ano viajando, no final das contas, isso daí é muita grana que vocês economizam. Dica 2, gente, fazer seu planejamento financeiro aqui no Brasil ainda, detalhadamente, e ser fiel a ele. Muita gente vem aqui e fala assim, ai, Ana, eu tenho medo do meu dinheiro acabar quando eu estiver no exterior, meu Deus do céu, como que vai acontecer? Seu dinheiro não vai acabar se você fizer um planejamento financeiro bem feito. Então, isso não pode acontecer. Não é para acabar. Só acaba o dinheiro de quem não se planejou, né? Porque a pessoa tem uma quantia, vai viajar e vai no achômetro, e isso não pode acontecer. Então, faça o seu planejamento financeiro bem detalhadinho no Brasil ainda, porque você vai sair do Brasil sabendo quanto você vai gastar. E aí eu já puxo a terceira dica, que é você ser fiel a esse planejamento diariamente. Então, você vai pegar o seu orçamento total, você faz o seu planejamento com tudo. O que você vai gastar de alimentação, de acomodação, de transporte, de passeio, de presentes que você queira comprar, tudo. Você vai fazer o seu planejamento completo, ainda no Brasil, e vai dividir o valor total pelo período de dias que você pretende ficar na sua viagem. Então, vamos supor, deu 10 mil reais ali a sua conta e você vai ficar 3 meses viajando. Então, você vai fazer os 10 mil dividido por 90. E aí você vai ver quanto que você pode gastar por dia. E esse valor, você vai ter que olhar para isso todos os dias. Quando a pessoa não é muito gastona, não tem muita dificuldade aí com dinheiro, eu falo, beleza, você fazer isso semanalmente. Mas, principalmente para quem está viajando a primeira vez para o exterior, é legal que você fique de olho nisso diariamente, para você não se perder, porque às vezes o próprio fator de conversão já deixa a gente confuso. Então você fica, nossa, mas peraí, $1 tá dando quantos reais? Uma libra tá dando quanto? E aí você faz o quanto que você pode gastar por dia e você já leva isso para a moeda do país que você tá. E aí você não se perde nas contas, tá? Não tem hipótese de você falar, ai meu Deus do céu, agora meu dinheiro acabou e eu vou ter que voltar para o Brasil. Não, se você fizer o seu planejamento no Brasil e você fizer o quanto você pode gastar por dia, você vai controlando isso. Se você pode gastar 10 por dia, você gastou 20, você já sabe que amanhã é para você ficar pianinho, não é para você gastar quase nada, para você gastar o básico. E aí você vai fazendo esse controle de um dia para o outro. Se um dia você afrouxou muito, no outro dia você segura. E aí, se você viu que nessa semana você afrouxou bastante aí durante 3 dias, você já, peraí, o restante da semana eu vou ter que segurar bem aqui. Então, fiquem espertos com o planejamento financeiro, gente. E a gente ter essa reserva em dinheiro é fundamental para a gente ter tranquilidade. É um dinheiro que muitas vezes não é para você gastar, mas é para te trazer tranquilidade e para você continuar essa viagem, né? Tem muita gente que está planejando uma viagem de longo período. A quarta dica é fuja da temporada no destino que você está querendo ir. Você já pode procurar no Google, para onde você está querendo ir, você já veria quando que é temporada alta, porque cada destino vai ter a sua. Mas, por exemplo, se você estiver querendo ir para a Europa, que eu sei que a maior parte de vocês querem ir para a Europa, meio do ano é alta temporada por lá. Então, se você pegar ali junho, julho, agosto, o negócio vai estar bombando. E o que acontece com os preços? Sobem absurdamente, principalmente nos lugares assim badalados, Grécia, sul da Itália, as ilhas ali da Espanha, enfim, os lugares de praia super legais que todo mundo está procurando, os preços aumentam demais, e não somente o preço no lugar, também tudo que você tiver que fazer, transporte. Antes de eu voltar para o Brasil agora, que eu vim para o Brasil agora em setembro, né, no começo de setembro,
tava o finzinho da temporada, né? Eu tava na última semana da temporada alta na Europa. E eu queria pegar minha última semana, eu estava na Inglaterra, eu queria ir para a Bélgica. Só que eu também não tinha pesquisado antes, eu não tinha feito planejamento nenhum antes, eu nem, tipo, eu tava assim, tipo, de boa. Aí deu um momento, eu falei, eu vou ter essa última semana aqui, acho que eu vou para a Bélgica, que é do lado da Inglaterra. E fora de temporada costuma ser muito barato, mas muito barato. Tipo assim, você compra uma passagem da Inglaterra para a Bélgica por 13 libras. E aí a acomodação, tudo lá é muito mais barato. E eu tava bem em cima da hora, só tinha aquela semana, eu falei, deixa eu pesquisar. Eu desisti da viagem, eu simplesmente não fui para a Bélgica. Falei, cara, impossível. As passagens estavam assim, pelo menos 200 libras as passagens. Geralmente, isso daí por 3, estava absurdamente caro. Hospedagem muito cara, hospedagem escassa. Então, nada estava contribuindo. Por quê? Era o finalzinho da temporada, estava pegando a última semana de férias na Inglaterra, então a galera da Inglaterra viaja bastante, as passagens sobem muito. Então, sempre tente evitar essas épocas, tá? Porque mesmo que você já esteja no seu voluntariado, se você quiser fazer uma viagem assim, planeje com antecedência. Se eu tivesse planejado minha viagem para a Bélgica, assim, 2, 3 meses antes, falasse, acho que eu vou para a Bélgica naquela semana, teria dado certo. Agora, como eu geralmente eu vou viajando, assim, eu vou sentindo o clima, aí eu falo, acho que eu quero ir amanhã para tal lugar. Tipo, quando eu fui para o País de Gales, eu e o Bruno simplesmente pegamos e fomos. No meio do caminho, a gente reserva hospedagem. Quando eu fui para Veneza, eu fiz a mesma coisa. Eu estava no trem, estava reservando hospedagem. Então, geralmente, a gente curte fazer umas viagens loucas assim, mas em alta temporada tende a não rolar, porque aí você fica na mão de pagar um absurdo numa hospedagem, numa passagem. Então, prestem bastante atenção, tá? Na temporada. E aí, se você estiver pensando em sair do Brasil numa alta temporada no seu destino, a passagem também tende a estar mais cara. Então, repare bem, se vocês forem cotar a passagem para a Europa, agora nesse momento, e você for cotar para a época do Natal e Ano Novo, vai estar caro. Se você for cotar ali para novembro, vai estar barato. Se você for cotar meio do ano que vem, vai estar caro. Se você for cotar outubro do ano que vem, vai estar barato. Então, depende muito da temporada. Então, fujam, gente, fujam da temporada. Qual que seria, assim, melhor para você viajar, para você não perder as características da temporada, porque normalmente o que faz aquele lugar ser temporada são as condições climáticas no momento da sua viagem. Então, para você não perder, e também às vezes férias escolares, né? Mas para você não perder aquelas características favoráveis, você pode se programar para chegar um pouquinho antes da temporada começar ou logo que ela terminou. Então, vamos supor, que nem a gente está dando exemplo aqui do verão europeu, você chegar em abril, final de abril, maio, em maio ali ainda, beleza, abril já tende a estar mais friozinho, mas maio as temperaturas já começam a subir, até o começo de junho vai estar legal. Depois os preços já sobem muito, fica calor pra caramba, fica tudo super lotado e tende a não ser tão legal. E aí, ou então finalzinho de temporada, tipo setembro, que ainda vai estar uma temperatura legal, entendeu? Então, planeja isso daí um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, porque tende a ser mais barato, você vai economizar. A quinta aí eu vou puxar já por voluntariado, né, gente? A gente está falando aqui de finanças, então essas 5 primeiras dicas foram sobre finanças. E aí a quinta é você escolher uma vaga de voluntariado que te entregue muitos benefícios. Eu sempre falo para os meus mentorados, tô vendo que a Ari tá aqui, tem mentorado aqui, né? Eu sempre falo para eles assim, gente, o seu sonho, o que você quer, o seu destino, ele é mais importante que qualquer coisa. Então a gente tem que prezar por isso, porque a gente quer viver a experiência dos nossos sonhos e o intercâmbio voluntário permite que a gente viva isso, diferente de um intercâmbio de agência, diferente de uma viagem de turismo, que normalmente vai custar bem caro. Então, se a gente tem um destino dos sonhos, a gente, com o intercâmbio voluntário, consegue fazer aquela viagem caber no nosso orçamento. E qual que é o principal fator disso? A escolha da vaga. Não é o custo de vida no seu país de destino. Tem muita gente que fala, a Inglaterra é muito cara, é Libra, tal, então eu não vou poder ir para lá porque é muito cara. E isso está errado. E só vai custar muito caro para você se você pegar uma vaga ruim, ou não necessariamente ruim, uma vaga ruim para você. Se o seu intuito é economizar, o foco principal da sua vaga tem que ser nos benefícios que você vai receber. E aí você consegue encontrar inúmeras vagas que te ofereçam muitos benefícios. Por exemplo, você já vai ter acomodação. Aí você vai focar em uma vaga que te dê alimentação, todas as refeições, né? Café da manhã, almoço, janta, pelo menos. Tem muitos que dão mais que isso, deixa bem à vontade, te dá guloseima, te dá bebida alcoólica. Tem muitas vagas que entregam tudo isso. E ainda mais, né? Vocês sabem que existe a possibilidade de conseguir uma vaga com ajuda de custo também. E essa grana, além de te fazer não gastar nada do seu dinheiro, pode te ajudar a guardar uma grana para continuar viajando ou para cobrir os gastos que você teve para chegar ali. Aí fica a seu critério. Mas também é possível. Então, escolher uma vaga com muitos benefícios
que sirvam para você, né, economizar, é peça-chave. Então, vocês estão vendo que eu vou mesclando aqui, gente. A gente às vezes vai falar um pouquinho de viagem de turismo, às vezes a gente vai falar um pouquinho de intercâmbio voluntário, porque já eu falei no comecinho, mas a gente, por mais que a gente esteja fazendo intercâmbio voluntário, a gente vai querer fazer umas viagens ou outras. Que nem eu falei para vocês, eu estava na Inglaterra fazendo voluntariado, eu queria ir para a Bélgica. Eu estava na Inglaterra, no voluntariado, eu fui para a Tunísia. Eu estava no voluntariado, eu fui para Portugal. Eu estava em voluntariado, eu fui para Amsterdã. Então, durante o voluntariado, a gente vai fazendo umas viagens. Eu vi ontem que a Mari, minha mentorada, que eu fiz live esses dias com ela, que ela está fazendo voluntariado na Inglaterra, está na Escócia agora. E a gente sempre vai estar viajando. Então, é importante vocês pegarem essas dicas também para que vocês economizem durante as viagens. E óbvio que isso daí também serve para o planejamento do voluntariado de vocês. Vamos passar para o próximo tópico. E a sexta dica, e agora a gente vai entrar no tópico de passeios. Passeios, gente. Então, dicas para vocês economizarem em passeios. E isso daí, né, independente de onde você estiver, vai funcionar para muitos lugares. A gente tem a ideia de que a gente tem que fazer aquelas atrações turísticas que são as atrações super comuns, né? As atrações que todo mundo vai, que a gente sempre fica de olho, tipo assim, Torre Eiffel, sei lá, a Tower Bridge, a London Eye, aqueles lugares, a Estátua da Liberdade, os lugares que todo mundo vai. Então, a gente tende a ficar de olho nessas atrações, que normalmente elas custam bem caro. E aí, quais são as alternativas para isso, né? Para a gente não precisar gastar uma granona. A Elisângela, cheguei, estava tentando achar a live, agora consegui. Que bom, que bom, que bom. Ai, Anderson, fica de olho, Anderson, às vezes a cotação cai também. Então, gente, sobre passeios. Uma dica boa também, que eu não tinha colocado aqui, mas eu tô vendo vocês falando de cotação, já vou dar essa dica extra. Se vocês estão comprando, voltando lá para o nosso tópico de finanças, se vocês estão em época de comprar moeda, vocês podem fazer, por exemplo, né, a conta na Wise, que nem o Anderson falou, e você pode ir fazendo pequenas compras da moeda do país que você está querendo viajar. Você não precisa comprar tudo de uma vez, e nem é legal que você compre tudo de uma vez, porque aí você fica com um risco muito grande de ter pago muito caro nessa moeda. Então é legal você sempre aproveitar as quedas. Eu mostrei isso na inaugural da mentoria, né? Abri a tela para eles saberem identificar quando que a moeda tá alta, quando que tá barato, porque às vezes você fica, nossa, eu não sei se agora tá caro ou tá barato, né? Eu mostrei lá para eles, aqui vai estar mais caro, vocês conseguem ver por aqui e tal. E aí sempre identificar quando que vocês acham que a moeda teve uma queda, você vai lá e faz uma compra do quanto você puder. Subiu, parou de comprar. Caiu de novo, compra um pouco. Dessa forma, vocês conseguem ter uma média melhor, porque você vai comprando várias vezes, em várias quedinhas. Então, o risco de você comprar muito caro, ter que comprar tudo em cima da hora e a moeda ter uma alta repentina, ele diminui. Então, vale também. E aí, então, aqui falando sobre os passeios, gente, primeira dica para você economizar com passeio turístico, fazer free walking tour. O que é isso? Free walking tour. Normalmente, as cidades mais turísticas, as cidades, né, que recebem muitas pessoas do mundo, você vai encontrar vários guias turísticos por lá. E muitos deles oferecem esses free walking tours, que são, tipo, passeios que você vai fazer a pé e que eles são gratuitos. Então, eles vão fazer um anúncio. Se você estiver hospedado em hostel, você vai encontrar vários anúncios, vai ser bem tranquilo de você encontrar esses free walking tours. Você também pode buscar isso daí na internet. Mas você vai para o lugar, né? Ele vai marcar como que chama? O guia vai marcar um ponto de encontro e um horário. E aí você vai para lá. A galera que você nunca viu na vida vai chegar lá. Fiquem tranquilos que muitas vezes as pessoas estão viajando sozinhas. Então, eles já chegam lá sozinhos. Então, é um lugar bem descontraído, bem legal para você fazer amizade também. E esse guia vai te levar... Normalmente, isso daí vai acontecer mais nas regiões centrais, nas regiões mais turísticas. Esse guia ele vai te levar para fazer um passeio a pé. Então, vai em grupo, vai você e a galera que apareceu ali naquele dia. Ele vai levando vocês e vai contando as histórias do lugar, e vai apresentando um guia turístico mesmo, né? Que nem geralmente as pessoas vão pagar o guia turístico quando estão numa cidade nova para conhecer mais sobre aquele lugar. Aí a língua que ele fala depende do guia, né? Mas em inglês, assim, é universal. Muitas vezes eles vão falar um espanhol também. Então, mas é mais comum que seja inglês.
E aí você vai, ele vai explicando tudo. Isso daí é de graça, mas o que é normal que a gente faça no final, que a gente dê uma gorjeta para o guia. Então, normalmente vai passar ali o chapéu e a galera vai dar uma gorjeta. E aí não existe geralmente sim um preço fixo, né? Vai depender das suas possibilidades. É claro, né, que assim, tipo, não vai dar uns 50 centavos pro cara, né? Mas se você achar que o tour foi legal, que o tour valeu, seja generoso, porque o cara te apresentou a cidade ali de boa vontade, te ajudou também. Então, Free Walking Tour rola demais, tanto para você conhecer os lugares de forma gratuita, quanto para você fazer amizades também, viu? A gente foi em um encontro desses daí lá em Amsterdã, e nossa, meu, tinha uma galera, foi antes do Covid, aí tinha um Uruguai, aí ela tava lá tomando o mate dela, o chimarrão, e a gente ficou tomando com ela. Olha só, gente, que louco, né? Antes do Covid. Nunca vi a menina da vida dividido ali, tomando mate junto com ela. Aí conhecemos a Argentina, então foi super bacana, a gente ficou lá. Free Walking Tour, exatamente, ó, que nem o Anderson escreveu aqui. Isso daí vocês pesquisam, gente, vocês vão encontrar todas as grandes cidades, as cidades onde você vai turistar normalmente, que vai ter muitas atrações, a galera vai te levar. Você pode ver que vai ter Free Walking Tour. Aí a próxima dica, gente, é sobre os museus gratuitos. Normalmente, museus custam caro, né? Os museus bons, normalmente, eles vão custar caro para você visitar nas grandes cidades, mas tem um pulo do gato. Esses museus, normalmente, eles escolhem um dia no mês ou um dia na semana, dependendo do lugar, para os museus serem gratuitos. Então, às vezes, aquele museu que você vai lá e você vai pagar, tipo assim, $20 para entrar, ele vai estar gratuito em alguns dias do mês. Aí, às vezes, vai ser todo domingo, às vezes vai ser o primeiro domingo do mês, e aí depende. Vocês precisam pesquisar de acordo com a cidade que vocês forem, tá? Mas, normalmente, esses museus grandes e famosos e muito lindos, eles oferecem um dia gratuito. E aí tem alguns lugares que os museus já são gratuitos o tempo inteiro mesmo. Então, em Londres, a gente já foi... Nossa, gente, se vocês forem para Londres... Cara, vai. Eu não sou a pessoa assim que morro de amores por museus, mas museu bom eu amo. E aí, se for ainda em um dia mais friozinho, que você não quer muito ficar andando no vento, no frio, um dia chuvoso, é um passeio perfeito. E aí você pega um museu bom, você fica encantado. E muitas vezes é um passeio aí de metade do dia ou de um dia inteiro, dependendo de onde você for. Então, em Londres, a gente já foi em vários museus totalmente gratuitos. E os museus, assim, encantadores, gente, coisa mais linda do mundo. O museu de História Natural, que chama lá. Ai, gente, tem um monte que a gente foi e eles são sensacionais. Então, desde 2019, a gente estava lá, toda vez a gente pega um museu gratuito em Londres e vale muito a pena. Então, isso daí você já deixa de gastar uma super grana, porque normalmente um museu desse, sim, tipo, uma atração dessa em Londres não custaria menos do que 20, 25 libras. E aí você faz essa conversão aí, ó, mais de R$ 120, e aí você economiza nesse passeio e você tem um passeio super bacana, super cultural, com muita coisa legal ali. Outra coisa, além dos museus, existem várias atrações gratuitas também nesses destinos mais comuns. E aí eu sempre pesquiso, gente. É raro, acho que vocês quase nunca me veem em lugares turísticos assim, turistão mesmo. Lógico que às vezes eu vou, mas eu raramente viajo com esse intuito. Aí eu vou, pesquiso, sinto qual é que é, e aí acabo indo em um ou outro. Mas eu fujo desses lugares muito manjados porque eu gosto mais daquela experiência local, daquela experiência mais imersiva mesmo. E aí, gente, sobre as atrações gratuitas, além do museu, tem muito lugar que se encontra coisa gratuita para fazer em várias cidades. E aí você pode procurar isso daí no Google mesmo. Vai ler blog, vai atrás, gente, vai buscar. Por exemplo, estou falando aqui de Londres. Londres eu fiquei bastante tempo, então a gente fez muitas coisas lá totalmente gratuitas, né? Tem um prédio lá que chama The Shard, que é aquele prédio de Londres, assim, que tem um formato triangular, assim, que é bem famoso, todo espelhado. Você consegue subir lá no topo dele. No topo é pago. É tipo, em torno de umas 20 libras, se eu não me engano, também para você ter a vista. Só que tem um restaurante que ele fica quase no topo, que é um restaurante meio café. E você pode ir nesse restaurante só para você ver. Você pode fazer uma reserva se você quiser tomar só um drinkzinho, só uma coisinha, tal, se você quiser gastar. Mas quando eu e Bruno fomos, a gente não tinha feito nada, não tinha feito reserva, e a gente subiu lá só para ver a vista, só para curtir um pouco. Realmente é maravilhoso. E você tem uma vista incrível de Londres, os melhores, né, da vista mais linda assim de Londres, do Rio Tâmisa, e isso daí é totalmente gratuito.
Que mais? Quando a gente estava lá na época do Natal, eles têm uma feira de Natal sensacional, coisa mais linda do mundo no fim do ano. E a gente também foi nessa feira. Lá dentro da feira, a gente pagava se você quisesse, tipo, comer, se você quisesse ir num brinquedo, coisa e tal. Mas a feira em si já é linda, já é uma atração super gostosa e você também não paga nada. Então tem muitos shows, muitas coisas gratuitas. Gente, oi, Malu! Tem muitas coisas legais. E aí sempre pesquisem isso nas cidades que vocês forem, tá? Porque normalmente a gente vai na ideia de ter somente aquelas atrações, né, que a gente já vê em todos os lugares. Eu falei para vocês, Torre Eiffel, coisa e tal, mas a gente acaba esquecendo de conhecer as outras que são muito incríveis também e não custam nada pra gente. Nona dica agora, então. Aprendam a fazer passeios por conta própria. Quando a gente está viajando, a gente já pensa assim, eu vou pegar uma agência para fazer um passeio. E o que vai acontecer? Sempre que você contrata uma agência, você vai pagar muito mais caro no que você está querendo fazer. Só que você não precisa de agência, gente. Você pode fazer os negócios sozinho. Essa última vez, eu e o Bruno tava no México, a gente fez um passeio lá naqueles barquinhos em Xochimilco, aqueles barquinhos todo coloridos. Foi um passeio, assim, muito legal. E a gente estava lendo e vendo os preços de agências e eles eram super caros para alugar um barco. É um barco, gente, que normalmente vai assim, 15 pessoas, 10 pessoas no barco. E aí você vai com um monte de gente que você não conhece e tal. E a gente foi ver para pegar um barco só pra gente, custava super caro. Aí eu comecei a fuçar, ler dicas, ler TripAdvisor, ler blogs, e aí eu vi que dava, ver vídeo no YouTube, eu vi que dava pra gente chegar lá e contratar um barqueiro ali com o barquinho dele, que o cara tá meio ocioso, aí eles falam, você consegue negociar bastante. E, geralmente eles vão jogar o valor lá em cima, você consegue negociar bastante. E, de fato, a gente conseguiu pagar num barco, assim, particular, para mim e para o Bruno, o que normalmente a gente pagaria num barco compartilhado para outras 10 pessoas. E o cara ficou ali com o passeio inteiro, só pra gente, tranquilo, foi super legal. Então, ao invés de vocês irem direto em agência e já fecharem os pacotes de vocês, esperem chegar no lugar, leiam as dicas, entendam sobre o lugar, o funcionamento e vai tentar fechar os pacotes por conta própria. A ideia é que você vai economizar muita grana. Quando a gente foi para Machu Picchu também, a gente estava em Lima e a gente foi para Machu Picchu. Se a gente fechasse com uma agência, ia custar uma grana só o passeio, assim, de Cusco, né? Que a gente voou para Cusco e depois foi para Machu Picchu. O passeio era uma grana. E aí a gente fez tudo separadinho. Então a gente comprou nosso voo, a gente achou nossa hospedagem em Cusco. De Cusco a gente ficou no Airbnb. Aí a gente já foi coletando informações com os locais, tipo o dono do Airbnb. A gente já vai perguntando, o que é melhor fazer? Qual que é o melhor jeito de ir para Machu Picchu? Qual que é o melhor horário? O que pode? O que não pode? Já vamos conversando com os locais, pegando as dicas já. Aí a gente comprou nosso trem separadamente, chegamos lá, reservamos a hospedagem. Aí na própria hospedagem em Machu Picchu, a pessoa falou, olha, eu conheço um guia. Aí a gente contratou esse guia que foi perfeito, maravilhoso e custou, tipo, muito barato. Não me lembro exatamente quanto foi, mas foi, acho que assim, R$70. Ele ficou 5 horas com a gente lá, só comigo e com o Bruno. Então ficou um guia só pra gente. Minha mãe, quando foi, por exemplo, ela foi atrás de uma agência e a agência fechou tudo pra ela. Ela até que gostou. Só que, assim, era um grupo de 25 pessoas com um guia. Então você não escuta direito, o cara tem o ritmo dele meio batidão. O nosso guia, não. Ele fazia vídeo meu e do Bruno. Ele tirava foto pra mim e pro Bruno. Ele falava, vai ali, que ele é o melhor lugar da foto. Aqui, assim, ele ficou 5 horas. Então, foi sensacional, gente. Mas deixa também, às vezes a gente tem desespero de querer fechar tudo rapidamente. Se você deixar o negócio ir assim com o flow, mas lógico, né? Não deixar cair do céu. Você vai perguntando, você vai conversando, você vai pesquisando. Normalmente, além de encontrar opções muito mais baratas, você vai encontrar melhores opções também, que nem esse exemplo que eu dei para vocês aqui de Machu Picchu. 10ª dica. Só visite as atrações turísticas que realmente fazem sentido para você. Normalmente, a gente fala, já vai para um lugar e aí você tem aquelas atrações que você ouviu falar a vida inteira e você nem sabe o que tem lá dentro, você nem sabe se você realmente quer conhecer aquele lugar e você simplesmente só vai, você vai seguindo a manada. Só que nem eu falei, normalmente as atrações turísticas mais comuns, elas custam caro. E aí, para fazer uma autoanálise, você realmente quer conhecer esse lugar? Ou você está indo porque todo mundo foi? Ou você está indo porque todo mundo falou que tinha que ir? Então, para entender. Às vezes a pessoa fala assim, tem que ir em tal lugar. Se você não subir na Torre Eiffel, você não foi para Paris. Se você não for para o Louvre, você não foi para Paris. Não foi na Estátua da Liberdade, não foi para Nova York. A galera tem isso daí, né? Mas às vezes é seu sonho conhecer esses lugares. Às vezes não
não é. E aí você vai lá e gasta uma grana com um passeio que você nem curte tanto. Então, pare para entender quais são os passeios que realmente fazem a diferença na sua vida, que realmente agregariam para você. Se tiver e ele custar, vai lá e faz. Também não fica miguelando e deixando, se você puder gastar, e deixando de viver as coisas que serão legais para você. Mas sempre tenha isso em mente. Faz uma autoanálise. Não é porque tá todo mundo indo que você também tem que ir, tá? Eu vejo gente gastando muito dinheiro à toa em coisa que a pessoa nem curte só porque todo mundo foi. Meu, não faz. E não vai ser outra coisa também. Ah, eu tô aqui, eu tenho que ir. Vai que eu nunca mais volto. Cara, volta. Se você amar realmente o lugar, você volta depois também, viu, gente? A gente tem tempo de vida e a gente tá aqui, ó, em movimento. A gente tá aprendendo a viajar, a gente tá correndo. Vocês vão ver que depois que vocês destravarem isso daí, para vocês irem para o mundão, vocês vão ver que o mundo vai ficar pequeno para vocês. Aí vocês conseguem ter em mente que vocês podem voltar depois também. Deixa eu ver aqui. Essa daqui foi a 10ª. Então vamos para a 11ª, que é a última dentro aqui dos passeios. Procurem, gente, fazer amigos e combinar os passeios e viagens com esses amigos que vocês vão fazer durante a viagem. Tanto dentro do seu voluntariado, então dependendo do lugar que você tiver, vai ter um monte de voluntário e a galera vai estar lá viajando sozinha também, a galera também quer conhecer alguns lugares, então vocês viajam sozinhos. Os mentorados sempre estão viajando juntos, né? Sozinhos não, juntos. Os mentorados sempre estão viajando juntos, a galera sempre está combinando, sempre está curtindo aí os lugares juntos. Por que eu digo isso para você viajar com outras pessoas? Normalmente, quando a gente viaja sozinho, a gente vai gastar mais. Então, quase sempre, né, que a gente, quase sempre que a gente está viajando sozinho, gente, tô tentando fechar a câmera aqui do Instagram, a galera do Insta, desculpa aí. Quase sempre que a gente está viajando sozinho, a gente vai gastar mais dinheiro. Então, pensa bem, às vezes você vai para um lugar que você precisa, como é que fala? Alugar um carro. E aí vai custar uma grana. Agora, se você tiver em 5 e vocês alugarem um carro, vai ser beleza. Quando eu tava na Califórnia, a gente queria ir pra Disney. Tem Disney lá na Califórnia, em Los Angeles. A gente queria ir, e já é caro o ingresso da Disney. Aí a gente falou, tá, só que a gente queria chegar assim, ó, no primeiro horário e ir embora no último. E foi o que a gente fez, né? Saímos 5 horas da manhã para chegar lá na hora que abriu o parque e a gente foi a última embora do parque. E a gente queria fazer isso, então não rolava de ônibus, aí a gente foi ver para alugar um carro. Eu lembro que na época eu paguei, tipo assim, $60 no aluguel do carro, com todas as taxas e tudo mais. Se fosse só para mim, ia ser caro. Só que a gente foi em 5 dentro do carro. Então ficou, tipo, $12 para cada um. Então, olha que diferença que dá, né? Você economiza muita grana. Aí você fazendo essas amizades, perguntando: o que você quer fazer? Qual passeio que você vai fazer? Você está querendo viajar para tal lugar? Você está querendo fazer tal rolê? E aí vocês vão se juntando para fazerem as atividades juntas, porque normalmente isso vai fazer com que você economize uma grana, além de você ter companhia. E aí você consegue economizar no transporte, você consegue economizar em hospedagem. Pode ser que você vai lá e que você alugue um Airbnb, vocês peguem um chalezinho, um Airbnb, uma coisa só para vocês, vocês dividam. Muitas vezes daí já vai ficar bem mais barato. Você vai num restaurante, vocês pedem um prato, geralmente vem um prato grande, você consegue dividir com outra pessoa. Então, você já vai economizando em muitas coisas. Então, é legal você buscar, às vezes, no lugar que você está viajando, parceiros. Se tiver gente ali disposta a viajar, conversa, tá? Geralmente quem tá viajando sozinho adora encontrar gente para viajar junto também. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei agora, deixa eu ver se eu coloquei talvez em transporte. Sim, eu tinha colocado. Então tá, vou seguir o fluxo aqui, que estava na minha próxima listinha aqui. Então agora a gente vai falar de economizar com transporte. A 12ª dica aqui, forma de economia, é usar o transporte público da cidade. Muitas vezes a gente fica com medo, fica com receio, mas, gente, tem muitas formas da gente encontrar. Inclusive, em breve, vocês fiquem de olho aí, porque eu vou lançar um guia aqui, que é o guia Viagem na Palma da Mão, um guia de aplicativos. Aguenta aí, que já ele sai do forno, que eu vou ensinar para vocês a mexer, eu vou ensinar vocês a encontrarem alguns aplicativos muito úteis e mexerem nele com maestria. Então, uma dessas coisas aqui é usar o transporte público dentro das cidades e dentro do país que você estiver viajando. Normalmente, isso daí vai ser algo que vai te fazer economizar muito dinheiro e vai te fazer conhecer a cidade com outros olhos também. Claro que tem país que o transporte público não é lá aquelas coisas, que o transporte público não funciona muito bem. Por exemplo,
no México, ele até que funcionava bem. Se a gente quisesse ir para cenote, para outras praias, com o transporte público, com a vanzinha deles, saía bem mais barato, só que o negócio ia bem abarrotado, os horários não eram muito certos e tal. Então, assim, saía bem mais barato do que fazer qualquer passeio, só que você tem que ficar esperto, você tem que estar ligado. Então, rola, rola. Mas, geralmente, você vai em um país mais desenvolvido, assim, Estados Unidos, um país europeu, desses mais desenvolvidos, o transporte público tende a funcionar muito bem, ser seguro, ser tranquilo, os horários passarem no horário, assim, certinho. Então, tende a ser bom. Então, não descartem essa opção. Isso daí vai custar muito mais barato do que você andar de Uber, do que você andar de trem. Lógico, gente, existem exceções, tá? Mas estou falando de generalizando, né? Geralmente vai custar muito mais barato você fazer de transporte público do que você pagar por alguma outra forma. E outra coisa, pesquisem sobre cartões de transporte nos países que vocês estiverem. Por exemplo, quando eu estava lá na Inglaterra, eu dei essa dica para todo mundo, ensinei a galera a mexer no Oyster. Oyster é um cartão do transporte público de Londres e ele é sensacional. Você consegue economizar uma grana, você consegue ter transporte integrado. Então, às vezes você tem um tempo, você saiu do metrô, você entra no ônibus, ou você sai de um ônibus, você já pega outro ônibus e você não precisa pagar duas vezes, ele é integrado. Isso daí rola em vários lugares também e é uma ótima para você economizar uma grana. Então, antes de você chegar, já dá uma pesquisada. Quando você chegar no destino, já vai direto na fonte que você sabe que tem aquele cartão e já vai lá dar uma olhada, ver se vale a pena para você. É claro que às vezes você vai ficar 1, 2 dias no lugar, talvez não valha a pena, mas se você for ficar um período maior, pode ser que valha muito a pena você buscar cartões de transporte. 13ª dica, esse daqui eu adoro, façam passeios também, além de usar o transporte público, caminhando ou de bike. Londres, eu e Bruno, a gente andava aquela Londres, gente, para tudo que é canto, caminhando. Normalmente a gente tinha vez que a gente tava assim, tirava o dia para andar em Londres, em vários lugares, e tinha vez que a gente não pegava um transporte público além do trem que levou a gente assim lá para a região central. E a gente ia fazendo tudo caminho. Em Londres tem uma dica boa para vocês também, para quem for para lá. Tô falando bastante de Londres, eu sei que muita gente quer ir também, como eu acabei de passar os últimos 6 meses lá, eu tenho tudo muito bem fresco na minha cabeça. Vocês anotem, porque vale a pena. Em Londres, gente, existe o Uber Bolt. Isso aí. Então, Londres é cortado ali pelo Rio Thames, é gigante, maravilhoso, e ele passa em vários lugares da cidade legais. E você pode pegar um Uber Bolt, da Uber mesmo, só que é um barco de transporte público. E ele tende a custar barato também. Então, pesquisem sobre o Uber Bolt, porque é legal, porque você consegue fazer um passeio de barco pelo Rio Tâmisa, sendo que ele é tipo um transporte público. É super bacana. Existe o passeio de barco pelo Tâmisa para você ir curtindo e tal, mas você já pode pegar, ao invés de pegar um metrô, ao invés de pegar um ônibus, você vai lá, pega um Uber Bolt, você vai curtindo a vista, ou à noite, ou de dia, que é bonito também, ou pegar um pôr do sol ali no Tâmisa, é super legal. E vai que vai. Aí sobre caminhando ou de bike, né? Gente, tem. Esses dias eu até postei para vocês nos stories, vai estar no meu guia também, o modo Live View do Google Maps, que é maravilhoso para você ir andando a pé. Ele vai te mostrando assim, ó, tipo, só falta ter uma pessoa que, oi, tudo bem, Ana, vira para cá, oi, querida, vira para lá. Ele é perfeito, você não tem como se perder. Mas existem vários aplicativos, tipo Citymapper, em algumas cidades, que eles são extremamente úteis também, e eles te mostram um caminho ali em tempo real, coisa mais incrível. E outra coisa que eu também amo em cidades que tem é pegar bike. Então, tem muitas cidades que você vai ter uma grande gama de pessoas particulares alugando bicicleta. Então, são as cidades mais comuns, assim, tipo, quando eu fui para Amsterdã. Tem gente alugando bicicleta em tudo que é canto. Aí você pode alugar ali particular, pegar e dar um rolê, passa o dia ou passa vários dias. E em algumas cidades também, quando eu morei em Lima, no Peru, tinha aquela bike do Citibank. Às vezes é aquela bike do Itaú, sabe essas bikes que a gente tem tipo em São Paulo, tem em várias capitais? Lá em Lima também tinha. Então eu peguei e paguei a mensalidade da Citibike, que chamava, que era do Citibank. E a gente pagava mensalidade, a gente rodava aquela Lima em tudo que é canto de bike. A gente ia para tudo que é canto de bike. É uma delícia, que você faz exercício, você conhece a cidade, é bonito e você gasta bem pouco. Porque eu pagava, eu não lembro, mas eu acho que eu paguei assim, R$60, foi uma coisa assim, no mês para usar bike ilimitado. Tinha um ponto de bike na frente da minha casa. Então, eu andei para muito que é canto. Ana, ministra de turismo de Londres. Malu, vota em mim. Oi, Carla!
Gente, vota em mim. Vou falando, dando a letra aqui para vocês dos rolês de Londres. Tá. Aí, então, agora a 14ª forma da gente economizar. Clássica, aprenda a comprar passagem aérea barata. Gente, dominem as técnicas, vai atrás de dominar. Alunos da mentoria, fiquem tranquilos, turma 16 que chegou agora, porque vocês vão ter tudo isso lá dentro. Skip legging, stopover, open jaw, essas técnicas fazem com que a gente economize bastante. Além disso, as 2 dicas principais para você economizar com passagem aérea é você ter flexibilidade na sua data. Nunca busque uma única data. Nunca vai lá e coloca assim, eu quero viajar dia 16 de dezembro. A chance de você encontrar uma péssima passagem é enorme. Para isso, você faz o quê? Não, deixa eu ver que janela que eu posso pegar. Eu posso ir do dia 1º até o dia 25. Então, vou pesquisar aqui. Ou então, do dia 1º ao dia 10, qualquer dia que eu for, vai estar legal. Vou pesquisar aqui nessa janela que eu tenho. Volta, a mesma coisa. Então, nunca feche uma única data, que a chance de você encontrar uma boa passagem ela é mínima quando você só tem uma data, tipo um único dia, para você viajar. Então, sempre tenha um pouco de flexibilidade, isso vai te ajudar bastante. E a linda da antecedência. Pesquisa em passagem com antecedência. Gente, pode ser que você encontre uma passagem aérea num preço bom em cima da hora? Pode. Eu já comprei várias vezes, já encontrei várias vezes em cima da hora, já voei bem e tal. Sim. Só que vocês sabem que eu sou vida louca. Aí, e também que às vezes eu tô assim, tipo, cara, eu faço essas loucuras quando eu tô meio assim, se eu for bem, mas se eu não for também, bem também. Agora, se você tem que ir, se você já fechou com seu anfitrião, por exemplo, ou se você já reservou hospedagem, coisa e tal, você já tem o rolê formado, você já tá na expectativa, compre sua passagem, comece a pesquisar com bastante antecedência para você ter mais chances de encontrar bons preços. Por quê? Pode ser que você encontre uma para a semana que vem? Pode. Só que você limitou muito o seu período de busca. Então, vai ser na base da sorte mesmo você encontrar. Quando você tem ali 3, 4 meses para você buscar, ou até mais que isso, porque agora, nesse pós-pandemia, muita coisa vem mudando em relação aos preços das passagens. Agora, você está encontrando passagem para daqui a um ano um preço bom. E assim, ou até mais que isso, né? As passagens flexíveis, nos preços assim absurdos. Inclusive hoje, gente, para quem tem milhas, eu vi a missão para Los Angeles saindo por 800 e poucos reais, tipo, absurdo de barato. E Los Angeles, eu fiquei, ai meu Deus, eu fico me coçando vendo essas coisas, né? Mas sempre sai promoção para quem tá atento, então você tem que estar ali todos os dias, fazer a sua temporada de compra de passagem aérea, tá ali todos os dias pesquisando, tá em cima, vendo ali o dia a dia do negócio, não deixar e achar que a passagem vai cair no seu colo. Então, pesquise e tenha antecedência, tenha flexibilidade, que aí você aumenta muito a chance de encontrar sua passagem barata. Quando a gente está falando de intercâmbio voluntário, o preço da passagem aérea, ele normalmente vai corresponder a mais de 50% dos seus gastos. Por quê? Se você vai fazer uma viagem de turismo normal, geralmente ela não é tão grande assim, né? Dependendo do preço que você vai pagar. Porque muitas vezes você vai pagar acomodação, comida e vai custar caro. Agora, quando a gente for fazer intercâmbio voluntário, a gente não paga acomodação, a gente não paga alimentação. Então, nosso custo é muito reduzido, o que significa que o valor da passagem aérea vai representar uma grande fatia do nosso orçamento. Então, quanto mais você conseguir economizar na passagem aérea, melhor vai ser para o seu bolsinho aí, menos você gastará com o seu intercâmbio voluntário. Sofrendo para achar uma passagem para Londres em março. Pri, é todo dia, Pri, não sei como é que você está buscando, mas todo dia. Se você está assim, ó, caça todos os dias, liga as notificações dos sites para você receber alerta de preço. A Skyscanner tem a opção de mostrar. Ai, cadê? Perdi o comentário do Anderson. Média de preço o mês inteiro numa tela. Eu amo também fazer busca no Skyscanner, gente. É sensacional. Oi, Roseli! Eu adoro, gente. Então, faz aí, busca todos os dias. Para Londres, normalmente, o que eu tô vendo, assim, né? Que eu tô dando uma pesquisada também, mas normalmente estou encontrando as passagens mais baratas para abril e maio do que para março. Mas vai dando uma olhada aí. Também não sei se você tem essa flexibilidade, Pri. 15ª forma da gente economizar. Essa daqui, quer ver? Vocês vão causar aqui nos comentários. Quer ver, nego bravo comigo? É viajar só com a mala de mão. E aí? Quem vai falar? Ai, meu Deus do céu, mas como assim? Como assim, Ana? Gente, eu sei que é complicado a gente pensar em viajar só com uma mala de mão.
Já fiz isso algumas vezes, já passei bastante tempo viajando só com mala de mão. Eu sempre fui aquela pessoa que levava minha casa dentro da minha mala. Meu primeiro intercâmbio foi com 2 malas de 32 quilos para os Estados Unidos, mais a mala de mão. Naquela época podia, né, gente? 2007 era outra vida. E só que depois a gente vai percebendo que por mais que a gente possa levar essas malas despachadas, por mais que a nossa tarifa permita que a gente leve despache mala gratuitamente, cara, é uma cilada para quem quer permanecer bastante tempo viajando. Se você ainda tiver em uma viagem mais rapidinha, sei lá, você vai ficar 10 dias fora, ou você está indo para o intercâmbio voluntário e já vai ficar 3 meses numa única vaga, depois você volta para o Brasil, não vai ficar viajando muito. Beleza, ainda você levar mais mala. Agora, se o seu intuito é fazer várias viagens, vários trechos, ou ficar viajando por um período maior e se mudar várias vezes, levar muita mala só vai te atrapalhar, porque vai te custar mais caro, porque a cada trecho que você for, se você for viajar de avião, você vai ter que pagar o despacho dessa mala muitas vezes, e isso daí muitas vezes é mais caro do que a própria passagem aérea, dependendo do lugar que você tiver. E além disso, se para você carregar, gente, é uma coisa que tira a sua mobilidade, te cansa. Tipo, imagina você carregando 2 malas de 23, mais uma mala de 10, mais uma mochila. Cara, você imagina, amor? Que coisa, não sei porquê, nunca te aconteceu. O Bruno gritou na cozinha falando que ele imagina. Por quê? Quando a gente foi para Inglaterra não, para a Europa em 2019, começo de 2019, que a nossa intenção não era ser nômades, era a gente se mudar para a Europa. Eu falei, cara, tô indo mudar para a Europa, né? Então, na minha cabeça, eu tinha acabado de entregar apartamento, pedir demissão, fazer tudo, sair do Brasil, vender carro. Eu falei, não, gente, tô indo morar na Europa, então eu preciso das minhas coisas, preciso das minhas botinhas. E aí o euro, né, gente? O euro, eu falei, cara, eu não vou poder ficar comprando roupa na Europa, vou levar tudo que eu tenho. Aí eu levei 2 malas de 23 só minha. Mais uma mala de 10, e o Bruno levou mais uma de 23, mais uma de 10. E aí é lógico que sobrou para ele carregar na maior parte do tempo. Só que aí, coitado, o que aconteceu no meio do caminho? A gente resolveu ser nômade. A gente resolveu não ter casa. A gente ficou 1 mês na Itália, fomos para Malta, ficamos 1 semana em Malta, depois a gente foi para a Inglaterra, ficamos 10 dias numa casa, depois a gente mudou, foi para outra, e nessa a gente virou nômade, e aí com aquele monte de mala. E aí, coitado, o Bruno sofreu bastante, mas depois, para compensá-lo, a gente foi para o Peru, e eu fiquei quase 3 meses no Peru, com uma mala de 10 quilos. A mala pesava 2,5, ou seja, eu tinha 7,5 quilos só de roupa, e uma mochilinha de costas, e era tudo que eu tinha. Minha mochilinha só com equipamento de trabalho. E aí eu vivi, gente, rodei aquele Peru inteiro lá, fui para tudo que é canto, fiquei quase 3 meses lá com a malinha de mão só, e dá certo. Só que aí eu não comprei, eu comprei só um ponche em Machu Picchu, eu comprei quase praticamente nada. Só que se eu fosse ficar mais tempo, ou se dali eu fosse para outro país viajar, o que você pode fazer, né, quando você vai enjoando das suas roupas? Você pode doar sua roupa e você pode comprar uma outra coisa para você ter uma outra opção diferente. Você vai enjoando, ou se sua roupa fica muito surrada, estragou, doa, depois você compra outra coisa. Então, a gente às vezes vai viajar e a gente pensa assim, eu tenho que ter tudo na minha mala, não posso comprar nada. E não é assim, cara. Você não precisa ter shampoo, blá, 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 um monte de coisa grande. Leva os frasquinhos pequenos. Aí você vai chegar no lugar, você vai lá e você compra o seu pote de shampoo, compra um condicionador, compra o sabonete. Essas coisas pesam, essas coisas ocupam espaço. Então, a gente também pode comprar no lugar. Muitas vezes a gente vai com essa ideia. Quando a gente viaja a turismo, a gente não quer comprar nada. A gente quer chegar no lugar, a gente quer ter absolutamente tudo e voltar com mais coisa ainda que levou. Só que quando você está viajando longo período, gente, aquilo ali é a sua vida. Então, tudo bem você comprar uma outra coisa ou outra. Se você tivesse na sua casa, no seu trabalho normal, você ia comprar algumas coisas de tempos em tempos. Então, você pode até colocar isso no seu planejamento financeiro e se programar para isso. Porque aí eu acho que fica mais tranquilo você pensar e levar uma mala de 10 quilos, né? E isso vai facilitar muito a sua vida e vai também tende a baratear a sua viagem se você estiver pulando de um lugar para o outro. Deixa eu puxar uma outra coisa aqui que eu acho que eu esqueci de falar, que seria mais de acomodação, mas só para não esquecer agora, porque eu acho que esqueci, não, acho que eu esqueci de escrever ali, eu acho que é uma dica boa. Uma outra coisa que faz a gente economizar é a gente não ficar pulando de galho em galho o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem e você pensa assim, eu vou ficar 3 dias num país, 4 dias no outro país, 5 dias no outro país, 2 dias no outro país. Cara, o que você tende a gastar mais, e aí a sua viagem vai ser curta, vai ser corrida demais,
e provavelmente você vai gastar mais, porque a cada deslocamento desse que a gente faz, normalmente a gente gasta uma grana, tá? Então, eu notava muito isso em todas as viagens. Quando a gente opta por ficar mais tempo em um único lugar, a nossa viagem sai muito mais barata do que quando a gente pula para lá e para cá, quando a gente resolve ficar fazendo muitas viagens, trocando muito. É claro que cada um tem a sua realidade e vai depender do seu planejamento, né? Do que você quer fazer no seu intercâmbio, do que você quer fazer na sua viagem de turismo, não sei, pode ser que você queira fazer as duas coisas. Então, isso daí vai depender de você. Mas pense nisso, tá? Que você pular em muitos lugares diferentes, e daí vai te fazer gastar mais dinheiro. Então, às vezes é mais inteligente se você falar, eu tô ficando 1 ano viajando. E é mais ter tranquilo para nossa cabeça também. Porque, olha, gente, o maior aprendizado da minha vida nômade, que estou há mais de 4 anos já nômade, o maior aprendizado da minha vida é que a gente tem que estabelecer, pelo menos, se você for viajar de longo período, assim, né, que eu estou há 4 anos, se você pelo menos estabeleça aí 1 mês em cada lugar, para você ter paz na sua cabeça. No começo, a gente quer conhecer tudo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer sair, vários lugares e tal. Só que, fazendo dessa forma, normalmente a gente cansa depois, a sua cabeça vai ficando doida e, além disso, você gasta. Então, procure ficar aí, se sua viagem for longa, pelo menos 1 mês em cada lugar. Se você estiver saindo para 1 mês, para 2 meses, de boa. Fica 1 semana, 2 semanas em cada lugar e tá tudo bem. Você não vai cansar. Mas se for longa, pense bem, tá? E vai te fazer economizar também. Aí, deixa eu ver aqui que mais, qual que é a próxima. 14ª, já falei, 15ª também. 16ª dica aqui. Pesquise o transporte mais barato no seu trecho. Muitas pessoas têm uma crença e elas vão com aquela crença e ela toma aquilo como verdade. Então, por exemplo, assim, alguém te falou que viajar dentro da Europa de avião é super barato. Aí vamos supor que você está em Portugal e você quer ir para a Espanha. Aí você vai lá e fala, vou comprar uma passagem, você vai lá e só compra de avião. Você nem cota as outras opções. Então, sempre cotar todas as opções que você tem. Então, vai lá, cota trem, cota ônibus, cota avião. Gente, isso daí é coisa que você faz em 10, 15 minutos e muitas vezes vai te fazer economizar uma super grana. Você querer ir de avião, porque você acha que vai ser mais rápido, compensa mais, beleza. Agora, porque alguém te falou que custa mais barato, me falaram que viajar de trem na Europa é super barato. Às vezes não. Então, cote, tá? Faça a cotação. A mesma coisa quando você está viajando para o Brasil, às vezes você vai. A gente, aqui no Brasil, passagem aérea é muito cara. Normalmente a gente já toma como sendo caro a gente fazer qualquer trecho aéreo. Só que tem vezes que a gente vai cotar e o aéreo está mais barato do que o ônibus e ele é muito mais rápido. Então não deixem de fazer as cotações, porque pode ser que te faça economizar tempo e dinheiro. A 17ª dica é vocês pegarem caronas. Eu já peguei muita carona no Brasil e já dei muita carona. De BlaBlaCar. Tem muita gente que viaja no dedinho mesmo, pedindo carona. Eu voltava da faculdade, assim, quando eu morava em Moarama, no Paraná. Eu voltava todo dia da faculdade, assim, não tinha dinheiro para ficar pagando o busão, o passe do busão todo dia. Ou eu saía de final de semana, ou eu pagava o busão, então eu voltava na caroninha, que beleza, sempre deu certo. Mas a gente sempre voltava num bando de meninas. Sozinha, eu fico meio assim, depende do país. Claro que tem país também que a gente tem mais essa cultura da carona, que é mais tranquilo, que você vai se sentir mais segura. Mas eu gosto bastante do BlaBlaCar e ele tem também em vários outros países, tá, gente? Não é só no Brasil, porque você consegue ter um histórico da pessoa, você consegue ver qualificações, então você não vai ali às cegas, principalmente se você estiver viajando sozinha, viajando sozinho. Se tiver em várias pessoas, normalmente a carona tende a ser mais tranquila ainda. Agora vamos falar sobre a acomodação. Estamos chegando ao fim. Já estamos na nossa 18ª dica. E a 18ª é sobre acomodação, como que a gente economiza. É claro que eu ia falar a melhor delas aqui em primeiro, que é fazer no voluntariado. Gente, fazer voluntariado foi o que abriu para mim as portas do mundo completamente. E foi o que me mostrou que realmente dava para realizar meu sonho de viver no mundo, de viver aí, 4 anos viajando para onde eu quisesse. Foi através do intercâmbio voluntário. Então, de hospedagem, para mim, é o que oferece a solução mais completa para quem quer economizar e viver experiências incríveis e aprender outro idioma, porque a gente não vai precisar pagar nada e a gente vai ganhar muitas coisas também, dependendo da sua vaga, que a gente já falou sobre vaga lá no primeiro tópico, mas dependendo da sua vaga, você até recupera seu dinheiro. Então, buscar voluntariado. E aí, para quem quer fazer viagens mais curtas, rola também, e também muita gente faz voluntariado no meio do voluntariado. Isso daí rola demais. Então, eu já fiz, tipo assim, eu tava na Inglaterra no voluntariado longo, eu queria ir pro centro budista, eu falei, olha, a gente pode pegar aqui 2 semanas para ir pro centro budista? Pode.
Aí a gente saiu desse voluntariado, ficamos 2 semanas voluntariando no centro budista e voltamos. E aí você pode fazer isso em outros países também. Tem vários mentorados que vão fazendo isso em outros países para você, durante um voluntariado, você pega ali 4, 5 dias, vai para um outro país, faz voluntariado, conhece, depois volta. Isso aí te faz economizar uma super grana também. 19ª é você se hospedar em hostel. Se você estiver fazendo uma viagem, você não vai fazer voluntariado, uma boa forma de você, além de economizar dinheiro e ter mais interação com outras pessoas, é você se hospedar em hostel. Hostel, para quem não sabe, não conhece, é uma hospedagem que normalmente ela tem vários quartos compartilhados. Geralmente ele vai ter quarto privado também, mas a maioria é quarto compartilhado, ele vai ter alguns beliches lá, e você vai compartilhar o seu quarto com pessoas que você nunca viu na vida, mas que estão na pegada de conhecer gente e tal. Então é um ambiente super interativo, é um ótimo ambiente para você conhecer pessoas e economizar muito, muito, muito dinheiro com hospedagem. Então, se você for comparar, às vezes você vai pegar assim no centro de um lugar, um destino caro, você vai pegar um hotel e você pega um hostel e vai custar tipo 10% do que custa o hotel. Então dá para economizar muito dinheiro se hospedando em hostel. Inclusive dá para fazer voluntariado em hostel também. E quando você está em grupo, em casal, é muito legal você pesquisar por Airbnb. Então, muitas vezes, o Airbnb ele vai sair mais barato até do que um hostel, né? Do que com hotel, muitas vezes também. Você pegando ali um grupo de pessoas, porque aí você pega um apartamento, você pega uma casa, pega um flat, pega o que for, e você divide entre as pessoas. E muitas vezes esse valor fica muito bom. Compensa bastante você estar em grupo de amigos. Se você estiver em casal, muitas vezes já compensa. E às vezes também sozinho compensa. E o que rola do Airbnb? Muitas vezes você não vai alugar, isso que você que escolhe, mas você tem a opção de alugar um lugar inteiro só para você, né, fechado, só que você também tem a opção de alugar um quarto dentro de uma casa, dentro de uma hospedagem, e aí ele custa bem menos. Quando eu e o Bruno a gente foi para o país de Gales, a gente foi na alta temporada, no final de semana mais quente do ano, tava todo mundo viajando e a gente foi sem escolher nada de hospedagem, a gente simplesmente falou, vamos ir, no meio do caminho a gente resolve, e aí tava tudo bem caro e a gente pegou e alugou um quarto no Airbnb, e foi uma experiência incrível, porque a gente já chegou com o dono da casa recebendo a gente com uma cerveja gelada, sentamos no jardim com eles, conversamos um monte, nossa, foi maravilhoso, aquele casal era incrível, e era um Airbnb, uma hospedagem paga, mas a gente alugou um quarto dentro da casa dessas pessoas, e eles trataram a gente lá que nem filhos dentro da casa deles. Então foi uma opção pra gente, nossa, muito melhor do que hotel naquele momento, e muito mais barato do que estava custando um hotel também. Próxima dica 21 aqui é fazer um house sitting, gente. Para quem não conhece house sitting, é sensacional. House sitting, ele é como se fosse um voluntariado, só que a troca é diferente. Normalmente a pessoa tem uma casa muito massa e ela está indo viajar. Essa pessoa pode estar indo viajar por 2 semanas, 3 dias ou por 6 meses ou mais, depende dela. E às vezes ela tem plantas em casa, às vezes ela não quer deixar a casa fechada sem ninguém, porque ela não quer que a casa fique sem movimento. Às vezes ela tem bichinho de estimação, pode ser um coelho, pode ser um pato, pode ser um cavalo, pode ser um cachorro, um gato, pode ser o que for. Ela tem os bichinhos de estimação e ela precisa de alguém para cuidar. Então, nesses casos, elas oferecem a casa delas para você, que ela nunca viu na vida. Você chega na casa dela e a casa é sua. Casa só sua. E às vezes também você vai levar mais gente, né? Então, eu tenho vários mentorados, até anotei aqui agora, esses tempos a Mari estava falando que eles fizeram vários voluntariados, vários house sittings, a Bruna, que eles estavam sempre fazendo house sitting, conhecendo os outros países. A Vivi já fez em Santa Bárbara, na Califórnia, já fez em Sydney, na Austrália. A Kailene, que está fazendo voluntariado agora em Oxford, e ela acabou de ir para acho que 1 semana em Portugal fazer um house sitting durante o voluntariado dela. A Karina, que foi com a família inteira para a França, eles passaram Réveillon na França, numa super mansão. Ela, a mãe, o pai, a irmã, o cunhado e o sobrinho fazendo house sitting sem pagar nada, numa super mansão tecnológica maravilhosa, sem pagar nada. O que aquilo ali custaria para a família inteira fazer um house sitting no Réveillon na França? Tipo, nem sei quanto, mas assim, no mínimo naquela casa, no mínimo, uns 20 mil reais custaria aquele mês naquela casa maravilhosa que eles ficaram naquela época e eles não pagaram nada. Então, é muito bacana, gente. House sitting rola demais. Agora, então, passando para a nossa 22ª dica, a gente vai entrar no nosso último tópico, que é o tópico de alimentação. Então, para a gente economizar com alimentação,
Primeiro de tudo, escolher uma vaga de voluntariado que te dê todas as refeições. Tem plataforma que vai ter mais vagas, sim. Tem plataforma que tende a oferecer mais vagas só com café da manhã, por exemplo. Mas, de novo, se o seu foco é economizar, você não deixa de escolher o país dos seus sonhos, não deixa de escolher o lugar que você sempre quis conhecer e para compensar o gasto financeiro, que pode ser você morar tipo em Nova York, por exemplo, que é uma cidade cara, para compensar esse gasto financeiro, você pega uma vaga que te dê todas as refeições e te dê tudo que você precisa para viver. E isso é muito comum acontecer, gente. Meus mentorados que optam por economizar, a galera, todo mundo consegue uma vaga assim, que faz economizar de verdade, que te dá todas as refeições, e aí você não gasta nada com a alimentação durante toda a sua estadia. Se você estiver viajando, turistando, a dica é cozinhar em casa. Eu sei que às vezes a gente sai, vai viajar e está acostumado a ficar em 1 milhão de restaurantes. Deixa para ir nos restaurantes que realmente fizerem sentido para você. Então, às vezes, escolhe um restaurante a dedo mesmo. Pô, esse restaurante aqui é legal, tá? Eu quero viver essa experiência no restaurante, porque é importante também. Eu amo comer a comida dos países. Eu acho que faz super parte da nossa viagem, né? De conhecer a cultura do lugar, a gente comer nesses lugares. Mas não sai indo assim em restaurante sem nem pesquisar, sem nem saber nada. Às vezes você gasta dinheiro, o restaurante é ruim. Então, pense, se você estiver numa casa, se você estiver num hostel, a maioria dos hostels tem cozinha compartilhada, então você compra suas coisas, cozinha ali, isso vai sair muito mais barato do que você comer em restaurantes todos os dias. Outra dica, a 24ª, é vocês fugirem dos restaurantes que ficam perto de pontos turísticos. Por quê? Normalmente, além de caros, eles são ruins. Eu sei que eles chamam atenção, que eles são bonitões e tal. Nossa, eu nunca esqueço aí o Bruno, quando a gente estava em Pisa, na Itália. A gente estava lá na Torre de Pisa, bonitinha e tal. E a gente estava com muita fome e tava um frio. E a gente falou, cara, vamos no primeiro restaurante que tinha. Era, tipo, na frente ali da Torre de Pisa. E a gente já foi assim, a gente já sabe que não vai ser muito bom. E, de fato, era aquela comida, assim, bem mal menos, que não valia o preço de jeito nenhum. E ele custava caro, porque estava na frente da torre. E a gente acabou indo. Mas, se vocês puderem, pesquisem antes, né? Isso daí eu tô contando fatos isolados para vocês. Porque, normalmente, a gente cozinha em casa e a gente escolhe. Eu quero pesquisar, eu quero nesse restaurante aqui. E a gente vai uma vez ou outra, né? Muitas vezes a gente estava em Londres, a gente levava nossas marmitinhas. Ainda mais depois fazendo dieta. A gente levava nossas marmitinhas pro dia inteiro lá. E então, cozinha dentro de casa. Não deixe de comer nos restaurantes para você viver a experiência, mas também não faça disso sua rotina, porque aí você não consegue economizar. E beleza, fugir dos restaurantes. E outra coisa aqui dentro desse tópico aqui de fugir dos restaurantes que são mais próximos dos pontos turísticos, gente, sempre pesquisem pelos restaurantes mais locais. Que nem assim, ó, pega aqui, no Brasil, a gente tem o restaurante por quilo, não tem? Em tudo que é canto. E aí, se quer ver mais barato ainda, geralmente restaurante por quilo dentro de supermercado. A gente já sabe, porque é da nossa cultura. Agora, se chega um gringo aqui, ele não vai saber que existe isso e não vai saber que isso daí é mais barato. Então, como é que a gente vai descobrir? Ele vai ou na internet pesquisando, ou ele vai perguntar para os locais. Se ele perguntar para você, oi, tudo bem? Qual que tipo de restaurante aqui que sai mais barato e tem comida típica brasileira, tal? Você vai falar, cara, no supermercado ali tem um self-service ali no quilo, belezinha, ou ali na esquina tem 1 quilo, ou então tem a galera que faz o prato feito, né? Então a gente já sabe que funciona assim. E é uma comida brasileirona, geralmente você vai lá, vai ter arroz, feijão, carninha, salada e tal. Uma comida brasileirona e bem mais barata do que se for num restaurante pega turista. E isso daí é importante você pensar nisso quando você estiver nos outros países também. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei como é que compartilha as coisas aqui nesse YouTube ainda. Eu não vou conseguir, eu acho. Mas quando a gente estava no México, a gente comia muito. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. A gente comia muito nos restaurantes que se chamam cocina econômica ou fonda. Tem esses dois nomes. E o cocina econômica, gente, são os restaurantes simprão de tudo. E eles tinham os pratos igualzinho PF do Brasil, só que normalmente vinha com uma entradinha, muitas vezes era uma sopa, alguma coisinha, um prato que era tipo, você escolhia, mas podia ter entilhadas, que são as panquequinhas, os pratos mais típicos mexicanos, que são com as tortilhas e tal, mas também tinha arroz, feijão, eles comem feijão preto bastante, uma carne, uma salada, abacate, e servia com tortilha, e muitas vezes vinha uma sobremesa também. E isso daí, geralmente, era uma pratada, assim, gente, mas gigante, que muitas vezes não aguentava comer, e custava, tipo, R$20.
R$ 25. Mas prato mesmo. E na mesma região, se você fosse comer num restaurante, você ia gastar, tipo, R$ 80, uma coisa assim. E eu e o Bruno, a gente ficou, acho que mais ou menos um mês lá em Playa del Carmen, então a gente ia muito nesses restaurantinhos quando a gente não cozinhava em casa, porque eu amava ir. Não era nenhuma questão de não economizar para não cozinhar em casa, alguma coisa assim, porque eu gostava, porque o tempero era maravilhoso e eu tenho saudade. Eu já estava lembrando disso quando eu estava preparando a live. Nossa, que saudade daqueles restaurantes de cocina econômica, porque era muito gostoso e era muito local. Você chegava lá, só tinha mexicano. E eu e o Bruno lá de turistão, né, brasileiro, e a gente tinha pesquisado isso antes de ir. Então, chegando lá, a gente sempre comia nesses lugares. Comemos nos restaurantes mais badaladinhos? Comemos. Mas esse daqui era, assim, o basicão do dia a dia e rolava demais. Então, sempre pesquisem esse tipo de comida quando vocês estiverem em outros países. Deixa eu ver se eu consigo virar essa câmera. Ai, nem isso eu não consigo, gente. YouTube, eu vou precisar aprender a mexer nesse negócio aqui. Deixa eu ver. Não vai. Eu ia virar aqui para mostrar para vocês o pratinho que a gente tinha aqui nesses restaurantes da cocina econômica, que eles são sensacionais. Então, sempre procurem, gente. E aí, a 25ª e última dica, quase que eu consegui fazer live em 1 hora, passou um pouquinho, 5 minutos, é vocês fazerem lanchinhos para vocês levarem nas cidades enquanto vocês estão turistando. Então, você vai passear, você vai fazer um passeio do dia, cara, sem cerimônia. Vai lá, compra pão, presunto, queijo e tal, faz seu lanche. Nossa, eu e o Bruno, nós somos os maiores marmiteiros do universo. Todo lugar que a gente sempre marmitava, cara. Passeio de bike no deserto do Peru. Levava o sandubinha, ia no supermercado, compra pão, presunto, queijo, levava, fazia o sandubinha. Ou a gente comprava tortilha, comprava feijão enlatado no México, botava as coiseiras lá, fechava a tortilha, leva. A gente sempre leva lanchinho. Em Londres, a gente fazia isso muito. Porque, tipo, você vai passar um dia batendo perna em Londres. Se você for tomar café da manhã, almoçar, tomar um chopp no meio da tarde, jantar em Londres, você vai gastar uma grana. Uma grana. Então, o que a gente fazia? Levava os lanchinhos e a gente deixava só pra gente fazer um jantar num restaurante que a gente gostasse. E aí a gente vai seguindo assim, gente, mas levem lanchinho. E uma outra coisa, para quem tá viajando sozinho, muitas vezes a galera tem vergonha de pedir para levar a comida que sobrou no restaurante. Cara, não sejam bestas. Ninguém nem vai lembrar de você amanhã e dane-se, não é feio. Você pagou pela comida e você leva embora. Toda vez eu vou no restaurante, se eu pedir um prato, o prato veio gigante, eu não aguentei comer, ao invés de eu socar a comida para dentro, eu peço pro garçom pôr na bandejinha lá, eu levo embora e eu como no dia seguinte feliz da vida. Então isso aí também faz a gente economizar uma super grana, né? Você pagou pela comida, não tenham vergonha. Gente, pode ir no restaurante mais chique que tiver. Pode pedir para você levar a comida embora. Eu sempre peço, sempre peço. No Brasil, em qualquer lugar. Sobrou, eu levo. Para mim é bem melhor do que eu socar a comida para dentro, engordar, ficar estufada, e do que eu poder ter uma refeição a mais no dia seguinte. Meu povo, falamos, hein? Falamos. Aqui finalizei as nossas 25 dicas. Me digam aqui o que vocês acharam, se foi útil para vocês, se ajudou vocês a clarearem aí formas de vocês economizarem durante as viagens de vocês para qualquer lugar do mundo. E aí, mais uma vez, isso daqui vai servir tanto para viagem que você estiver fazendo seu intercâmbio voluntário, quanto para viagem curta de turismo. Tudo isso daqui. A gente falou de finanças, eu vou deixar a live salva aqui para quem chegou atrasado, mas a gente falou de economizar com dinheiro, né? Finanças com seu planejamento financeiro. Denis, acabei de falar, sim, planejamento financeiro, com como levar dinheiro, tal, alimentação, acomodação, finanças, passeios e transporte, gente. Esses 5 coisas, 25 dicas para vocês economizarem.